Nós já falamos sobre responsabilize-se, parar de transferir a responsabilidade para o mundo, para os outros, né? Organize-se. Sem organização básica de planejamento e execução, não tem como prosperar. Gratidão, falei muito sobre isso ontem ainda. Gratidão, acima de tudo, o maior sentimento, sensação que existe, mais benéfico, é a gratidão. Seja humilde, seja humilde. Seja aquele cara que está sempre aprendendo, aquela pessoa que está sempre aprendendo. Honre quem te ajudou a sair do ponto A até o ponto B. Né? Às vezes eu falo sobre honra e muitas pessoas não entendem que honrar é justamente tu não esquecer, colocar no passado aqueles que te ajudaram a ir do ponto A, do ponto B ao ponto B. Perdoe. Faça com que não fique nenhuma mágoa no teu coração com relação a qualquer pessoa, mesmo que naquele momento da história aquela pessoa fez algo que para ti tu julgou como negativo, como ruim, mas perdoe 100% das pessoas. Sirva muito antes de esperar algo em troca. O ato de servir automaticamente vai fazer com um tsunami de coisas boas voltem para ti, sem mesmo tu imaginar o quê. Seja disciplinado, não tem prosperidade sem disciplina. Disciplina tem a ver com constância e consistência. Semeie boas sementes hoje para colher bons frutos ali na frente. Se tu não semear hoje boas sementes, tu não vai colher bons frutos. Esse é um grande ponto. Desfrute, semana passada. Desfrutar é realmente curtir aquilo que tu plantou e agora está colhendo. Então são lives que já passaram que, infelizmente, o dia a dia é tão corrido que as pessoas não param para estruturar a sua vida em bases sólidas que fazem com que, consequentemente, a prosperidade aconteça. E é através da prosperidade em si, sim, que a gente tem a real sensação de que progresso é igual a felicidade. E aí nós temos uma sensação real de melhoria da qualidade de vida. E hoje, então, alinhe-se ao propósito maior. Alinhe-se a algo maior. Porque, gente, cada vez mais as recompensas imediatas estão fazendo com que a nossa cadeia hormonal nos dê a sensação de bem-estar. Mas quando eu estou sempre em busca de resultados imediatos, eu normalmente estou em busca de recompensas do ego, na verdade, e não com um alinhamento com um propósito maior. E eu estava pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, e tem um neurologista, cirurgião também, que eu gosto muito, que é o Dr. Paulo Melo, e ele estava falando, comparando os desenhos que nós, quem é mais ou menos da minha idade, assistíamos no passado e os desenhos que as crianças estão assistindo hoje. No passado se contava uma história, tinha toda uma confusão, era Tom e Jerry, tinha toda uma história que nós tínhamos que esperar um tempo para que o resultado daquela história se concretizasse, né? Papaléguas, era Tom e Jerry, era a hiena e o leão, não lembro o nome deles também, toda uma história. Isso fazia com que
a gente tinha um tempo, então, para analisar aquela história. Hoje em dia, os desenhos estão sendo construídos com um prazer imediato a cada X segundos. Peppa Pig, cada vez mais é instantâneo a recompensa. E isso faz com que o nosso cérebro, também na nossa vida real, imagina esse cérebro que está acostumado a uma recompensa instantânea hoje, imagina ele na vida adulta querendo também recompensa instantânea. Isso vai nos afastando do propósito maior. Porque tudo eu tenho que ter prazer, tudo eu tenho que ter troca imediata. Se não tem retorno imediato, não tem valor. É uma reflexão que faz com que a gente, sem dúvida nenhuma, questione a forma que nós estamos levando a humanidade. Eu sei que é um pouco de filosofia, de reflexão, mas a gente tem que fazer isso cada vez mais, ainda mais com a IA agora, né? Com a IA ainda as coisas ficam, além de recompensa imediata, fica tudo mais fácil. É só botar no ChatGPT aí que já vem a solução. E a gente tem que refletir sobre os caminhos que a humanidade está seguindo, né? E aí imagina, conectando isso com um propósito maior. Propósito maior tem a ver com algo contínuo, algo que tu esteja fazendo que ninguém está vendo, algo que tu esteja fazendo que tu não está em busca de aplausos imediatos, recompensas imediatas. Então a gente acaba vivendo uma vida com recompensas imediatas, eu acabo me afastando de atividades que têm um prazer genuíno, uma satisfação genuína, uma conexão com algo maior. Tá? Então, essa é uma reflexão inicial que me ocorreu em fazer com todos vocês. Cuidado, eu sei que tem mamães, papais jovens, cuidado com aqueles estímulos que vocês estão levando aos seus filhos, porque eu fico um pouco espantado quando a gente está em restaurantes e tal, e para que a criança fique quieta, ela está comendo sempre com um iPad na sua frente. Não sei, não me parece que esse seja o caminho. Bom, então, o que é o propósito maior? Propósito maior, gente, ele tem a ver com os nossos dons naturais. Explica um pouco mais, Duda. Sabe que eu estive refletindo sobre o Enneagrama, né? Todo mundo tem o seu perfil e tal, e às vezes me pergunta, mas Duda, como se forma o perfil? E a formação do perfil, ela vem lá desde o feto. Lá no feto, depende da estrutura do feto, a gente já consegue saber se aquela pessoa vai ser mais mental, vai ser mais emocional, vai ser mais ativa. E aí ela também tem uma predisposição a determinados traumas. Mas o que é o segredo maior da história, que é a parte de Deus em tudo isso, é o motivo pelo qual aquele indivíduo vai ser mais mental, mais emocional ou mais ativo. E o motivo pelo qual aquele indivíduo está mais predisposto a ter determinados traumas. 3 centros de inteligência, 3 traumas, 9 tipos. Então nós temos 9 tipos no Enneagrama. Agora, quem botou aquele ser naquela família, naquele ambiente, foi Deus. Botou aquela pessoa naquela família com determinada função. Essa função, ela tem a ver com o equilíbrio daquele sistema familiar. Ela está lá para provocar com que aquele sistema familiar desperte para corrigir as torções e consiga
viver de forma equilibrada, mesmo com pessoas diferentes, com interesses, com vontades e com estruturas egóicas diferentes, mas é o desafio que a família tem que enfrentar, que aquele ambiente tem que enfrentar para dar o up energético naquele sistema. Bom, dito isso, óbvio que, pensem comigo, se eu nasci desse jeito, tu nasceu desse jeito aí, com essas características, com esses dons, é óbvio que o teu propósito está ligado exclusivamente àquilo que aquela pessoa que tu é, aos teus dons naturais. Muita gente fica procurando propósito no mundo externo, e o propósito está em autoconhecimento. O Jardel botou aí 24, 25, tem o curso de Enneagrama. É o início da jornada. No momento que eu me conheço, é através dessas forças que eu vou impactar, que eu vou transformar o mundo. E essas forças estão conectadas a um grande ser, um grande criador de tudo. Ele criou tudo, Deus criou tudo, e criou eu, tu, todos nós. E criou nós para uma determinada função, um determinado propósito, que tem a ver única e exclusivamente com quem a gente é. Não com o ego, mas sim com a essência. Por isso que, eu não ia falar isso agora, mas por isso que tem o livre-arbítrio. Qual é que é o livre-arbítrio no final da história? Não é... Tem também esse livre-arbítrio que é tomar as decisões diárias, né? Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Mas o livre-arbítrio mais profundo, que está conectado com um propósito, com algo muito maior, é escolher entre o cavalo, que é o ego, e a essência, que é o nosso propósito. Então, quando eu decido viver na reação da minha estrutura emocional, do meu ego, eu estou decidindo, é o livre-arbítrio. Mas quando eu decido trabalhar no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e eliminar essas camadas do ego que distorcem a realidade, eu vou me aproximar de quem eu realmente sou, de quem realmente Deus me fez e o que realmente é o meu propósito. E não é complexo, por mais que possa parecer, eu contando aqui, depois que a gente vai passando essas camadas do autoconhecimento, a gente vai se dando conta que não é tão complexo. Mas, sem dúvida nenhuma, então, o nosso propósito está relacionado a vencer a nós mesmos. Para vencermos a nós mesmos, precisamos de autoconhecimento. Sabe que ontem eu recebi aqui um vereador da cidade, e ele... Até estranhei quando ele chegou, porque ele é agora o nosso presidente da Câmara aqui. Ele normalmente, os poucos contatos que eu tive com ele, sempre foi uma pessoa extremamente rígida, dura, querendo derrubar as paredes com a própria força. E ontem ele chegou aqui, quando ele abriu a boca, eu senti, esse cara mudou. Esse cara mudou. E aí ele começou a me contar um pouco do caminho que ele teve, fez uma peregrinação, e a própria idade também, ele deve parelhar comigo em termos de idade. Falei, cara, esse cara mudou. Ele mudou por quê? Porque ele conseguiu superar as principais cascas, que é a estrutura do ego. E conseguiu se conectar com ele mesmo, e viu que não é através da própria força braçal que a gente consegue evoluir. A gente acha que tudo depende de nós, da nossa força. E depende, na verdade, de utilizar a força original. A força original é a construção do ser individual que Deus colocou aí dentro
de cada um de nós. Por mais que seja louco pensar assim, quem está vivendo exclusivamente na estrutura do ego, na gestão das emoções, é louco pensar assim. Mas depois que tu descasca essa cebola ou tu elimina essas camadas, existe uma vida muito maravilhosa. Existe uma vida extraordinária. Mas aqui, ó, vi que o Samuel está assistindo também, vi ele correndo agora de manhã aqui, né? Ele vem vencendo de forma muito robusta as estruturas egóicas e vivendo uma vida incomparável com relação ao que ele vivia anterior à mentoria. É claro, não é só mentoria, gente, é um esforço contínuo, constante e consistente. É uma intenção genuína de que eu irei evoluir. Ah, mas aí acontece na mágica? Não, eu invisto permanentemente em mim mesmo para ir superando cada camada no tempo. Ah, Duda, quando termina? Nunca. Termina só quando a gente vai para 7 palmos, né? Então não termina nunca. Ah, mas Duda, eu já estou com 60 agora, queria dar uma descansada. Descansa evoluindo. Eu estou com 70, Duda, eu queria dar uma descansada. Descansa evoluindo. Descansa trabalhando a ti mesmo. Olha o relato do Samuel. Fato, o ego atrapalhava a minha vida, meus relacionamentos, meu trabalho, meu resultado. Mas assim, é claro que quando a gente vai evoluindo, a gente às vezes não reflete, e aí tem uma questão central que é a gratidão, né? A gente não reflete de como eu era versus como eu tô. Porque nós deveríamos fazer isso permanentemente. Eu saí do ponto A para o ponto B e sou grato pela evolução. Quando a evolução é rápida, intensa, a gente tem mais clareza, que é, por exemplo, o caso do Samuel. Mas às vezes a gente leva 10 anos para dar alguns passos. Não deveria ser assim, mas muitas pessoas são assim, porque investem também pouco na sua evolução. Então aí eu acabo me esquecendo de quem eu era. Eu às vezes faço uma reflexão de quem eu era versus quem eu sou. Assim, ó, é tenso. É tenso imaginar quem eu era. E a gratidão que eu tenho em função de agradecer quem eu me tornei. Ainda tem caminho sempre para todos nós, como eu falei, até o final da vida. Ainda atrapalha, mas atrapalhava muito mais. Exato, esse é o ponto. A verdade é, temos que fazer com que o ego atrapalhe menos. Para isso eu tenho que me conectar a um propósito maior. Saber que existe uma vida extraordinária a ser vivida. Puxa vida, passou muito rápido. 3 dimensões, 3 manifestações do propósito. Primeira, no interior da pessoa. Antes de Deus agir através de você, ele vai agir em você, que é justamente essa superação do ego, ok? Que é o autoconhecimento e a evolução. No impacto externo, porque depois que ele age em ti, ele vai fazer com que tu mude a vida de mais pessoas. Por quê? O que Deus gosta? Deus gosta de quê? Deus gosta de gente. Então, se ele gosta de gente, ele te colocou no mundo aí do jeitinho que tu é, ele quer que, através do jeitinho que tu é, não na estrutura egóica, mas na tua essência, tu também ajude mais pessoas a ser quem elas são, efetivamente, e através desse grande movimento da luz, que a gente transforma a humanidade. Mas, Duda, agora tu já está querendo transformar a humanidade. Sim. Primeiro eu transformo a mim mesmo, aí eu transformo o próximo. O próximo é aquele que está próximo.
E aí aquele que está próximo vai transformar outras pessoas que estão próximas. Na empresa, na comunidade, claro, mais próximo é a família, o cônjuge, os filhos, pais. Mas não é transformar na força, é transformar no exemplo inspiracional daquela pessoa que tu é efetivamente. É no exemplo que a gente transforma. Duda, sinto que estou sempre olhando para o próximo passo e vivo pouco a gratidão na evolução. Qual a sugestão? É encontrar tempo diário de reflexão. Reflexão qual é? Do ponto A para o ponto B. Se eu não crio rotina, se eu não crio hábitos, os hábitos repetidos com constância e consistência me transformam numa nova pessoa. Essa nova pessoa é a superação gradativa dos vícios emocionais que são oriundos do ego. Então, para estimular a gratidão é rotina diária. De acordo com a tua estrutura emocional, tu tem mais dificuldade, e aí eu estou falando para todos vocês, mais ou menos dificuldade de ser grato. Então, se eu tenho dificuldade de ser grato e estou sempre pensando de que se eu cheguei a 1, eu tenho que chegar a 2, eu preciso incluir rotinas diárias de reflexão. E não é, agora eu vou ficar 1 hora aqui refletindo. Não, eu vou criar um bloco, normalmente no meu acordar, de fazer essa reflexão. Primeiro, gratidão. Primeiro a gratidão do ponto A para o ponto B. E depois segue o fluxo. Ok, Vinícius? Então, no mundo interno, no mundo externo através de ti, inclusive eu tenho um bilhetinho aqui, ó. Todos nós recebemos lindas mensagens, né, no final do ano, mas essa aqui, em especial, me tocou mais do que as outras. Eu imagino que é por causa do propósito. Mas olha só, Duda, com admiração e gratidão, você é o líder que inspira negócios, fortalece famílias e deixa legado. Quem me deu isso aqui foi a Daiane, o Gabriel e a Manuela. Tinha um presente também lindo, né? Que era um leão. Mas essa mensagem aqui é uma mensagem que tocou muito a mim, porque você inspira negócios, fortalece famílias e deixa legado. Eu achei muito lindo. Então, isso é o impacto da minha vida, é a manifestação do meu propósito em outras famílias, em outras pessoas, em outros negócios. E eu lembrei essa mensagem aqui, caiu para mim hoje, ela estava parada em algum lugar. E ela caiu para mim hoje e automaticamente conectei com essa parte da live. É muito lindo isso, entendeu? Então, no final das contas, o terceiro nível de manifestação do propósito é justamente impactar com a tua luz ambientes. Tu impacta a ti mesmo, tu impacta pessoas e quando vê tu está impactando ambientes, que são movimentos maiores através da tua iluminação. Duda, parece louco isso, porque eu estou vendendo almoço para comprar janta hoje. Estou vendendo a janta para comprar um almoço. Mas eu sempre falo o seguinte, se tu tem acesso ao conhecimento, as barreiras vão se eliminando no tempo. Primeira coisa é conhecer. Eu também falo, primeira coisa é encostar, saber que existe. Agora nós estamos programando uma viagem para a África e tal, e estou olhando para visitar uma ilha lá e tal. Mas um exemplo simples, tá, gente? Se eu não conheço, se eu não sei que existe, como que eu vou querer chegar lá? Então, se eu não tenho acesso, se eu não tenho conhecimento,
que é o primeiro passo, então, o conhecimento, o domínio, eu então vou buscar trilhar um caminho para chegar lá. E aí eu estou conectando isso com o assunto de, através da tua vida, da tua essência, tu ir transformando o máximo de pessoas possível, depois de transformar a tua, e depois, certamente, tu vai cada vez mais iluminar outros ambientes. E aí, então, o impacto da tua luz vai ser cada vez maior. Tá? Então, eu vou pular um pouco aqui, tá? E vou citar também o que acaba ofuscando o propósito, tá? O que ofusca o propósito, muitas vezes, é medo de se expor, é medo de errar, é comparação constante, é ressentimento por falta de reconhecimento. Tudo isso vem dos vícios emocionais do ego. Então, por isso que tem que superar isso, que é através do autoconhecimento e é da autogestão. Eu vejo que, e aí eu vou citar um negócio com base estatística, tá? Tem um teste que eu faço eu fiz muitas vezes, chamado Enermetrics, é esse teste aqui. Né? E aí, dentre outras coisas, esse Enermetrics, ele lista, dá para ver aqui, ele lista mais ou menos uns 100 atributos. Vamos ver se vai dar aqui. Tá? Que é, o primeiro no topo da lista seria o atributo que tem maior pontuação. E no final aqui da lista, o atributo que tem menor pontuação. O que é um atributo, Duda? Eu digo que são os dons que Deus colocou dentro desse ser aí, de cada um de nós. Tá? Então todo mundo tem isso. Todo mundo tem as melhores pontuações e as piores. Mas um atributo que a maioria, não sempre, mas a maioria de cada 100 testes que eu fiz, provavelmente mais de 90 testes apresentaram um atributo com baixa pontuação. Esse atributo é autoavaliação. A autoavaliação é um atributo que normalmente aparece com nota baixa. O que quer dizer isso, Duda? As pessoas se avaliam muito baseado no mundo externo, na expectativa que elas têm do mundo externo. E aí eu acabo me punindo demais. E quando eu estou me punindo, eu fico cego com relação aos atributos que eu tenho notas fantásticas. Vamos falar dessa pessoa aqui, eu não vou citar o nome. A nota mais alta que ele tem é 8,7. Mas como eu tenho uma autoavaliação de 4, eu fico cego com relação àquilo que eu sou foda, daquilo que eu sou bom, daquilo que eu sou abençoado por Deus. Mas por que eu me avalio tão mal, Duda? Ah, porque o fulano tá andando de Porsche, o fulano tá viajando para Conchinchina, o fulano tá não sei o quê, e eu tô aqui. Eu faço essa comparação com o mundo externo e eu me puno. No momento que eu me puno, me avaliando mal, eu boto um óculos escuro, mas não aquele não um óculos de sol, mas eu boto uma venda com relação à parte que eu sou muito top. E todos nós temos uma parte que nós somos muito top. Todos nós. Todos nós temos 8, 9, 7,5, 9,5 de nota. Mas não. O negócio é focar na autoavaliação negativa. Esse é um baita insight para a live de hoje.
pare de olhar esse avaliar tão mal e olhe mais para aquilo que tu é bom, porque o teu propósito está associado naquilo que tu é foda, naquilo que tu é bom, naquilo que tu faz bem, naturalmente, sem esforço. É aí que está a cereja do nosso bolo individual, naquilo que nós somos foda. E deixa o outro ser foda naquilo que ele é. Então, base para propósito, para encontrar o propósito, é valorizar a si mesmo. Valorização de si mesmo tem a ver também, de novo, com autoconhecimento. Então, bora melhorar a autoavaliação a partir de hoje. Focar naquilo que tu é foda, que tu é bom. Aí que está o teu propósito. Bem? Então, vou citar isso aqui rapidinho, tá? 7 características do propósito maior. Eu só vou ler aqui para não ficar muito tempo aqui. Olha só. 1. Conectado aos teus dons e talentos. É isso que eu falei anteriormente agora. Entendeu? Valoriza a ti mesmo. 2. Conectado ao maior. Tem a ver com, através daquilo que tu é foda, tu vai mudar o mundo. Todos nós podemos mudar o mundo. Através, não da característica do outro, e não daquilo que eu tenho que melhorar. Daquilo que eu já sou foda. Bom. Ok? 3. Impacta pessoas e comunidades. Não tem como essa tua energia dos atributos que tu tem nota alta, 7, 8, 9, 10, não tem como tu não melhorar a vida de outras pessoas também. Que elas vão se inspirar em ti. Se tu deixar essas características florescerem e não limitá-las através da avaliação dos outros, vou citar de novo, não limitá-las através do medo de se expor, medo de errar, comparação constante, ressentimento por falta de conhecimento, por achar que as pessoas estão 24 horas por dia te avaliando, como se tu fosse a última bolachinha do pacote. Vou dizer aqui, ó, todo mundo está cagando e andando para ti. Ninguém está cuidando de ti, de que tu está fazendo, deixando de fazer. Isso é uma ilusão da nossa mente. Todo mundo está cagando e andando para ti, para mim. Então, se todo mundo está cagando e andando para mim e para ti, eu vou dar atenção às minhas malécias, minhas notas mais baixas aqui, ou vou estar focando naquilo que eu sou foda? Vou focar naquilo que sou bom, pô. Entendeu? Tá bem? Eu já li o quarto. Quarto, alinhado com os valores do reino. Propósito alinhado às 12 leis da prosperidade. Sempre. Não tem como estar fora disso, porque propósito está alinhado com iluminação. Com iluminação. Com luz. Boto sempre 2 sol aqui na minha cabeça aqui para a live. Né? Aí eu te pergunto. Luz atrai coisas que querem ofuscar a luz, né? Então, tu não pode deixar a luz que está dentro de ti ser ofuscada por coisas externas. A luz atrai os mosquitos. O escuro não atrai mosquito. Agora, quem vai deixar? A luz deixa o mosquito ofuscar a luz? Não, ela não deixa. A luz, ela vai iluminar. A luz que está aqui e está aí, ela vai iluminar se tu deixar. Se tu superar. Ok? 5. Exige fé e confiança. Tem que acreditar naquilo que eu estou passando para vocês aqui. Mas não é fé e confiança no Duda. É fé e confiança de que há dentro de ti uma luz única. Há um propósito nessa vida que Deus colocou aqui, nessa terra. 6. Gera alegria e paz verdadeira. Quando a gente está no propósito, a vida é extraordinária. Cada vez mais.
7, gera prosperidade plena. Não só uma prosperidade material. Quando a gente fala das leis da prosperidade, as pessoas veem, agora eu vou ficar rico. A prosperidade é nas 9 áreas da vida. Saca? Prosperidade é também na área 5 da vida, na área financeira, mas e nas outras 8. O que eu vejo nessa caminhada de melhorar a vida das pessoas, o que eu vejo de problemas conjugais, a pessoa tá com o bolso cheio, mas problemas conjugais. Eu vou te perguntar, e aí, imagina aí na tua casa, tá sendo próspero? Se pegar a média, pegar as 9 áreas da vida, somar a pontuação, dividir por 9, não vai. Porque até tem dinheiro, mas e aí? E o relacionamento conjugal, que era da vida 2? Tá honrando o teu cônjuge? É através das 12 leis da prosperidade e da superação do ego que a gente chega no nosso propósito. Ponto. Não tem mágica, não é assim, agora eu vou acordar, amanhã estou realizado, Duda. Amanhã tudo vai ser melhor. Sem estar semeando o caminho da evolução. Bem? E agora, para finalizar, como o propósito age nas 9 áreas da vida? Na saúde física, área 1, ele é um instrumento. Se eu não cuido da área da vida 1, que é a minha saúde física, eu vou ter menos energia. Vou ter menos energia para quê, Duda? Para trabalhar? Também, mas o principal é que a minha luz vai ser mais fraca. Então, se eu estou obeso, se eu estou me alimentando mal, se eu estou dormindo mal, se eu estou entubando minha mente com notícias de políticas, com jogos, com apostas, tudo isso eu estou me alimentando mal. Se eu me alimento mal, minha luz enfraquece. Minha luz enfraquece, eu diminuo o meu propósito. A realização do meu propósito. Ponto. Não tem que botar nem tirar nesse raciocínio. Né? Área da vida 2, relacionamento conjugal. Se eu somo a força com o meu cônjuge, a minha luz aumenta. Mas se eu estou em conflito permanente com o meu cônjuge, minha luz diminui. Minha capacidade de impactar a humanidade diminui. A impactar a humanidade de novo, Duda, sim, através da tua luz. Área da vida 3, que é carreira e trabalho. Muitas vezes o dom, o teu talento é aflorado no trabalho. E aí é dessa forma que tu pode impactar a humanidade também. Então, atenção naquilo que tu está fazendo no teu trabalho para ver se não está aí a grande chave para te movimentar mais ambientes e ser luz em outros ambientes. Muitas vezes é. Autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente tem autodomínio, autogestão. E aí, de novo, se eu me gerencio, eu abro espaço para minha luz interior aflorar. Eu não fico querendo matar o cara ali do trânsito porque ou está muito lento ou está muito rápido. Eu não fico enchendo o saco porque o quebra-mola está muito alto ou muito baixo, porque tem buraco, porque tem vento, porque tem sol. Isso não é autoconhecimento. Área da vida 5, que é a área financeira. Através da minha prosperidade financeira, eu tenho mais meios de impacto no mundo. E não trabalho vivo pelo financeiro. Ele é o meio, ele não é o fim. O fim é a realização do teu propósito. E essa mudança é substancial na maneira de enxergar o mundo e a vida. Tá trabalhando por dinheiro, tu ainda tem que resolver muitas camadas da tua estrutura egóica. Área da vida 6, família, é através da família que a gente tem a primeira oportunidade de ser luz. Mas é querendo mudar as pessoas,
na minha percepção, a árvore está torta assim, aí eu quero desentortá-la. De acordo com a minha percepção, a pessoa está torta. Aí eu quero desentortar. Na verdade, o que nós temos que fazer até o final da nossa vida é ser exemplo, para que a pessoa que está assim, ela se inspire. Mas mesmo assim, muitos vão continuar, por exemplo, vou citar alimentação. Vejo muita gente, e eu mesmo fazia isso também, tentando mudar a alimentação dos pais. E aí a gente tenta forçar, não adianta, tu tem que te alimentar bem e demonstrar para que daí alguma inspiração tu traga para aquele que não está se alimentando bem. Dei um pequeno exemplo, mas explode isso para a tua realidade, porque deve ter exemplos aí que tu pode dar, mas não é no forceps, é no exemplo. É inspiracional a transformação do outro. Inspiracional. Por mais que é difícil, não estou dizendo que é fácil, porque a vontade é desentortar a árvore, porque a nossa percepção é que a árvore está torta, mas para ela, para a pessoa, a árvore está certa, está retinha. Tá bem? Conexões e networking, elevar e não usar. As pessoas não são degraus na tua vida, ok? Elas são pontes na tua vida. Muitas vezes a gente está usando como degrau, e aí quando a gente usa como degrau, a gente não honra quem nos ajudou a atravessar o rio. Bem? Identidade e poder pessoal, fantástico, é através aí, é o caminho, é o chamado, vem quando tu supera, quando tu aprende sobre ti mesmo, ok? E espiritualidade. Propósito não nasce com a força humana. Citei o exemplo do vereador, né? Agora, olha para a tua vida, se tu está tentando fazer tudo com a força humana, que é a força do ego, ou se tu está olhando para dentro aí e vê a maravilha, o ouro que está aí. O ouro que está aí são os atributos principais. Os atributos principais são o teu ouro, que cada um de nós tem. Cada um, e são diferentes para cada um dos outros. Eu nunca vi tudo igual aqui. Sempre, já fiz 1000 testes esse aqui, talvez. Talvez não 1000, mas sempre é diferente. Aí eu vejo como é rico cada um dos seres humanos. E sempre tem coisas lindas que aparecem aqui nesse teste. Passei do horário um pouco, então vamos para a nossa mentalização final. A próxima live vai ser a última lei da prosperidade, que no ano passado, quando eu fiz essa série, foi só presencial, mas dessa vez vai ser online. Foi muito linda aquela presencial. Inclusive, eu acho que nós juntamos essa ordem também, a ordem 11 e 12, né? Então, a ordem 11 é a primeira vez que a gente está fazendo online, e está sendo diferente, está sendo espetacular com relação ao ano passado, que foi só presencial aqui no Centro Empresarial Miller. Um minutinho para a nossa mentalização final do nosso encontro número 125. 125 semanas. Quando eu fiz a primeira live, eu pensei, mas o que eu vou falar na segunda? O que eu vou falar na terceira? Abre a boca, mova-se. Propósito tem a ver com movimento, com exposição, com ir para cima. Saca? Então, bora lá. Feche os seus olhos, respirem fundo. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por ter colocado no meu coração a força que vem de Ti para que eu seja luz nos ambientes. Pai, espalha essa vontade para todos que me ouvem. Pai, faz com que cada pessoa que aqui na live esteve e depois assistirá posteriormente, sinta que tem algo especial, único, verdadeiro no seu coração.
e que através dessa clareza supere todo e qualquer avaliação, efeito externo. Pai, faz com que cada um sinta, veja, enxergue, perceba que há ouro dentro de si. E é através desse ouro que o mundo é transformado. É através dessa verdade que vem da essência que o mundo é transformado. Faz com que cada um valorize esse ouro, Pai. Esse ouro que é único, esse sopro de vida vindo com dons, com atributos, com força, com verdade que vem única e exclusivamente de Ti, Pai. Faça com que cada pessoa que hoje esteve aqui seja abençoada, Pai, com muita saúde e com muita sabedoria. E que através das vidas que por aqui passaram, Pai, outras vidas sejam transformadas, sejam abençoadas com o ouro que Tu colocou em cada um dos corações das pessoas, dos seres humanos, Pai, e especialmente daqueles que estão próximos, porque através da transformação do próximo, outros próximos são transformados. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em Teu nome, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora pra cima, galera, bora iluminar os ambientes que tu participa através do teu ouro. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.